pouco da palavra de Deus, amém? Abra a tua Bíblia aí, sem mais demoras, porque o tempo não para. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. Marcos 7, 31. Nós vamos ler até o 34. Glória a Deus. Vamos ler aqui? A palavra do Senhor nos diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Só até aí. Pai querido, esta é a tua palavra. Pai de amor, Pai querido, fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo, toma teu lugar de honra e fala aos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa passagem ela é bastante conhecida, mas é só o Evangelho de Marcos que fala sobre esse homem. Sobre o que Jesus fez na vida desse homem. Jesus ele tinha diversas maneiras de fazer um milagre, de trabalhar. E nós nunca vamos conhecer em plenitude a forma de Deus agir. Nunca. Quando você pensar que você já leu de tudo e como Deus age, Ele sempre virá com uma surpresa. E Jesus estava ali, saiu das terras ali, daquele território de Tiro e Sidom e foi para Decápolis. E a palavra de Deus fala que foi levado para ele um homem surdo. E que falava dificilmente. Provavelmente alguns estudiosos falam que era gago. Tinha dificuldade em falar. E a Bíblia relata também que Jesus tirou ele da multidão. A multidão sempre acompanhava Jesus. A multidão muitas vezes significava muitas coisas. Mas eu me debrucei nesse texto e você olhando o texto, você fala uma palavra tão simples, mas ele esconde tanta coisa. Se você começar a ler, você começar a pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais, você vai ver muito além daquilo que está escrito. Porque Jesus, ele começa a agir assim, ele retira aquele homem da multidão. E eu comecei a orar e falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer diante desse texto? E o Senhor falou fortemente ao meu coração a respeito da multidão. Nós estamos vivendo tão atarefados, tão corridos, com tanta coisa, com tantos afazeres, que nós muitas vezes não atamos às vezes naquilo que o Senhor quer nos falar. E muitas vezes nós estamos falando com o Senhor, mas eu peço esse milagre tanto tempo, mas eu te peço isso tanto tempo, mas isso não acontece, mas aquilo outro também não, eu oro noite e dia, eu jejuo, eu estou com essa questão há 10 anos, há 20 anos, há 1 ano, nada acontece. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, filha, tem muita gente que está no meio da multidão e não consegue ouvir a minha voz. Não consegue ouvir o que eu tenho falado noite e dia. E às vezes acha que eu não estou falando, e eu estou falando sim. Mas a multidão tem apertado, a multidão tem dado opinião, a multidão tem falado muito, e ele não consegue dar vazão a mim. E ali eu comecei a ouvir o Senhor ministrar no meu coração. Ele falou, na multidão há fofoqueiros, há mentirosos, caluniadores. Na multidão tem muita gente complicada. Na multidão tem gente que fala sem parar. E muitas vezes nós não conseguimos dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Talvez um milagre já era para ter sido liberado. Talvez aquela resposta que você precisa, ela já chegou, mas você não consegue, porque a multidão, você não sai do meio da multidão, e o Senhor te chama nesta noite, sai do meio da multidão, e começa a focar em mim. Foca em Deus. Você está focando nos
Jesus pega aquele homem, puxa ele e tira ele do meio da multidão. Por quê? Porque algo o Senhor queria dizer para ele ali no particular. Era algo entre ele e o Senhor. O Senhor te diz nessa noite, Ele quer um particular com você. Ele quer algo, Ele quer mais profundidade, Ele quer mais intimidade, Ele quer conversar com você, Ele quer que você ouça a voz dEle. Muita gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo porque a multidão é os problemas. A multidão significa muitas coisas. A multidão significa às vezes um marido, um filho problemático, um chefe que é complicado. Às vezes são os problemas que nos apertam todos os dias. É a multidão que não se cala. É a multidão que não para. É a multidão que o tempo todo fala. Esbraveja no seu ouvido. E Jesus tem falado assim: filho, vem para cá para um particular. Filho, vem para cá para um particular. Uma conversa só entre eu e você. Mas você não consegue ouvir o Senhor. Está muitas vezes chorando, reclamando, murmurando, dizendo que nada muda, que nada acontece. Entra dia e sai dia, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e nada muda. Mas eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: Efatá, abre-te sobre a tua vida, milagres do Senhor. Efatá, vai acontecer, porque Jesus está aqui. O Espírito Santo se faz presente aqui, porque eu sinto Deus neste lugar. Desde a hora que eu entrei, comecei a louvar e comecei a ouvir os louvores, eu vi a presença, eu senti a presença do Senhor, já estava neste lugar. Ele já estava, porque a casa já estava preparada para recebê-lo. Porque nós chamamos aqui através das orações, do louvor, chamamos a presença do Senhor. Mas para que o Efatá aconteça, para que o abra-se aconteça, é preciso que você tome algumas atitudes. Se posicione. Tem pessoas que não conseguem se posicionar, não conseguem dar um passo, não conseguem mudar nada. Mas Deus vai fazer, Deus não vai fazer o que é para você fazer. Deus não vai tomar atitudes que é para você tomar. Senhor, mas eu estou tão cansada. Está cansada, mas olha para o Senhor, porque Ele renova as tuas forças. Está triste, Ele é aquele que traz alegria para você. Pai, eu não consigo ter paz, Ele é o Deus da paz. Senhor, a minha alma, noite e dia, grita e sangra. É aquele que cura as feridas, é aquele que tem o bálsamo de Gileade, é aquele que muda histórias, é aquele que não fica te devendo nada. Mas tem atitudes que precisam ser tomadas. Sabe quando você vive um problema noite e dia, passa mês, passa ano, nada muda, e você chora, e você reclama, a alma, você vem para o culto, sai do culto, ouve louvor, chora, volta, acontece do mesmo jeito. Sabe por que nada muda? Porque o Senhor quer ter um particular com você. É um particular. O Espírito Santo me fala de forma muito forte: eu quero um particular. Eu não quero a multidão, eu não quero aperta, eu não quero tanta gente falando. Eu quero conhecer um pouco mais você. Eu quero mais profundidade, eu quero mais intimidade. Eu quero te olhar nos olhos. Ele quer mais intimidade. Como Deus é bom, Ele quer intimidade, Ele quer um tete a tete com você. Ele não quer multidão, mas eu vou para o culto porque eu estou lá no meio. É bênção, mas Ele quer um particular com você. E o particular do Senhor, muita gente não tem tirado esse tempo. Pai, a minha vida é muito corrida, eu preciso receber, eu preciso de comprar, eu preciso de pagar, eu preciso correr para um curso, para o trabalho, cuidar dos filhos, da casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E o tempo para Deus como está? E o tempo para Jesus, será que Ele não é merecedor? Até porque esse tempo que Ele quer ter com você, é um tempo de qualidade que Ele quer dizer para você: Efatá, Efatá. Efatá, filha,
Mas Ele quer dizer algo com você, Ele quer uma intimidade, Ele quer dizer algo que só você precisa ouvir. Jesus não tirou aquele homem do meio da multidão à toa. Quando eu comecei a falar e o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele falou: ninguém tem mais tempo para conversar, para olhar nos meus olhos, para ouvir a minha voz. Ninguém mais tem tempo mais para mim. E eu não consigo fazer milagre para quem não tem tempo para mim. Tenha tempo para Deus, e um tempo de qualidade, não é sobra, porque Ele não precisa da sua sobra. Ele precisa da primícia, é do seu melhor tempo com Ele. Eu digo com temor e tremor no meu coração: tenha tempo de qualidade com Deus. Não pique 2 horas a rede social e tira 1 minuto para falar com Deus, porque Ele não precisa disso. O abra, se não está acontecendo, não é porque Deus não quer fazer, é porque você não toma uma atitude. Com temor e tremor eu digo aqui, porque eu não subo em altar se não for para falar a palavra de Deus. Eu falo: Senhor, me mata, mas não me deixa falar de mim mesmo, porque eu não tenho nada que presta. Porque eu sou carne, eu sou pecadora. Mas eu falei: mas que eu suba com temor e tremor para falar a tua palavra. Talvez a palavra está batendo, está doendo, mas a palavra de exortação é que nos coloca no caminho. É a palavra de exortação que faz nós abrir os nossos olhos. Para de brincar com Deus e tirar o pior que você tem para Ele. O Senhor está aqui. Eu sinto a presença dEle. Eu faço um favor porque eu vou na igreja no domingo, porque eu dou um dízimo, porque eu dou uma oferta. Sabe por que o teu abra-te não está acontecendo? O efatá não está acontecendo? Muitos aqui, é porque você não quer. É porque você acha que Deus tem que fazer tudo, te entregar pronto. Não, uma parte disso, você é o responsável. É você que precisa de entender que você precisa se doar mais. Ter uma intimidade com o Senhor, um tete a tete. É chorar diante dEle, não é para pedir, mas é chorar diante dEle e dizer: o Senhor é santo, o Senhor é bom, eu te adoro, eu te louvo, porque o Senhor cuida de mim. Eu não sou nada, eu não sou merecedor, eu sou pó, mas o Senhor escolheu me amar. Adoração, adora, adora, para de pedir, adora, para de pedir, porque você tem além do que você precisa e merece. Eu tenho muito além do que eu preciso, do que eu mereço. Quando eu entendo o que é graça, eu choro, eu me arrependo, eu falo: Senhor, me perdoa, porque eu não valo nada, eu sou um grão de areia frente ao mar, mas todos os dias eu abro os meus olhos, eu sinto a tua presença, meus filhos estão bem, a casa está de pé, eu estou vivo, eu estou respirando, eu não estou precisando de aparelho para respirar. E por quê? Porque eu sou merecedora? Não, porque nós merecíamos o inferno, mas Ele foi lá e nos resgatou com o amor que Ele tem. Se você está aqui sentado nesse banco, não é só mais um culto não, querido, não é só mais um culto, não é só mais uma reunião, sabe por quê? Porque muitos desceram uma cova hoje. Muitos estão chorando a perda de um filho, a perda de um marido, de uma esposa. Quantos planos ficaram para trás? Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas Ele decidiu que você estaria aqui mais um dia para adorá-lo.
Mas um dia o Senhor falou: não, morte, você não vai tocar. Não, não vai tocar, porque ela é minha, porque ele é meu, porque ele vai para minha casa me adorar. E muitas vezes nós chegamos dentro da igreja, não levantamos a mão, não adoramos, ficamos bicudos por causa de qualquer coisa. Achamos que o pastor tem que fazer tudo, que o fulano tem que fazer tudo. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva. Varrer o chão, limpar o banheiro é obra. Catar um chiclete mastigado no chão é obra. Efatá não acontece para quem não tem atitude. Cabassuia da balai. Imanagaia sheminaia dobigai. Eu digo isso com temor e tremor. Não acontece porque você não toma atitude. Toma uma atitude. Aquele homem foi levado porque ele era surdo, mas ele enxergava. E ele foi levado pela multidão, e ele foi. Ele aceitou ser levado pela multidão, porque ele sabia que quem podia resolver o problema dele estava passando por aquele lugar. Que venhamos adorar ao Senhor, não só por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é Criador dos céus e da terra, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente, porque Ele é merecedor do nosso amor. Saia da multidão. O Senhor bateu nisso muitas vezes hoje. Eu escrevi tanta coisa, e ao mesmo tempo o Senhor falava assim: pode escrever, mas quem fala sempre sou eu. Meus papelzinhos sempre ficam assim, ó, um monte escrito, eu falo nada está escrito quase aqui. Porque eu falei assim: Espírito Santo, fica à vontade, porque eu sou tua serva. Não importa qual seja a palavra. Saia da multidão. Para de ouvir fofoqueiro. Para de ouvir lástima, murmuradores, caluniadores. Para de ouvir gente invejosa que quer te destruir, fingindo ser seu amigo. Para de ficar no meio da multidão de gente que só fica olhando enquanto você está bem, para poder se aproximar mais. Saia da multidão, porque o Senhor quer um particular com você. Isso é honra. Isso não é castigo, isso não é difícil. O Senhor está te chamando: filha, vem que eu quero ter um particular com você. Eu quero te assentar no colo. Eu quero colocar tua cabeça no meu peito. Eu quero ver as batidas do teu coração. Eu quero saber qual é o teu problema, qual é a tua dor. O que queres que eu te faça? O Senhor quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir o que tem te entristecido, porque eu vejo almas entristecidas neste lugar. Almas entristecidas e não sabem a razão. Pai, eu vou no culto, eu oro, eu te adoro, eu jejuo, eu oro. Ah, Deus, é tão lindo o culto, mas nada muda. Porque eu estou tão triste, porque minha alma sangra noite e dia. Porque o Senhor te chama para um particular há muito tempo. E há muito tempo você tem dado uma desculpinha. Uma desculpinha que está trazendo só atraso e tristeza para a sua alma. Com temor e tremor eu digo: eu não falo nada da minha carne, porque eu não sou louca. Porque a consequência vem. Eu sei, vem. Chicote vem. Fala o que não é para falar para você ver e ficar deixando a carne falar. A carne é traidora. A alma está entristecida, porque não mudou no passado, não mudou no retrasado. Entra ano e sai ano, Jesus, eu estou do mesmo jeito, eu não sei mais o que fazer. Aquela igreja é bênção, o pastor prega a palavra, ele é bênção, todos ali são bênção. Mas o que está acontecendo? E o Senhor manda te dizer, Ele quer um particular com você. Ele quer um tempo de qualidade com você. Não é um tempo de sobra. Não é um mais ou menos. É um tempo de qualidade.
Ele quer mais de você. Mas eu sou tão atarefada. Deus não quer saber das suas tarefas, porque Ele te sustenta em tudo. Ele quer mais de você. Ele quer escutar mais seu coração. Ele quer mais saber o que você precisa. Mas Ele quer ouvir da sua voz. É da sua boquinha. Está falando para o pai, para a mãe, para o pastor, está pedindo oração, está fulano, vai acontecer lá a campanha, ora para mim. É o crente 6 horas, 6 horas para mim, 6 horas para mim, mas ele mesmo não ora. Ora, dobra os seus joelhos e não espere dia ruim chegar para orar, não. Ora, porque oração quebra barreiras. Oração incendeia o inferno. Você quer ver o diabo ficar doido? É você orar. Sabe por quê? Porque o Senhor te chama nessa noite para um tempo com Ele. Só você e Ele. Não é o marido junto, não é a esposa junta, não é os filhos, não é a campanha da igreja, não é os dias de oração na igreja, não é o pessoal do louvor, não é o pastor Vinícius, não é. É você e o teu Pai. Uma ligação única. Em que o Senhor tem tentado se comunicar com você, há meses e anos o Senhor me fala. Há meses e anos eu tento conversar, eu tento ter uma profundidade com ele e com ela, mas sempre me evitando e arrumando uma desculpinha. Jesus chamou aquele homem para o particular, tirou ele da multidão. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabe o que está fazendo com você nessa noite. Senhor, mas está tudo caindo. Vai para o particular com tudo caindo. Senhor, mas está tudo pegando fogo. Deixa pegando fogo e vai entrar para um particular com o Senhor. Há quanto tempo você não entra para o seu quarto, para um particular, dobra os seus joelhos, começa a orar, ora meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Não, é só 5 minutos, porque é o tempo que eu tenho. Deus quer um tempo de qualidade com você. Quanto tempo você não coloca um louvor e adora, ao ponto de você sentir o toque do Espírito Santo. Ao ponto de você falar assim, eu não sei se o céu desceu, se eu subi, eu não sei mais o que está acontecendo. Eu sei que a glória do Senhor invadiu esse quarto. Quanto tempo que você não chora até os olhos ficar desse tamanho? Há quanto tempo que você apenas ora uns 5, 10 minutos, mas não para ouvir Deus falar? Talvez a palavra seja um pouco dura, mas o Senhor te ama. E é por isso a palavra para te colocar no caminho. Porque quem ama, chama Ele para o caminho. Jesus te chama para o caminho, sabe por quê? Porque Ele quer algo de você. Se Ele não estivesse se importando, a palavra seria só de glória a Deus e aleluia. Como diz o pastor Vinícius, talvez vai ter pouco glória. Mas deixa eu te dizer, adore a Ele mesmo diante de um confronto. Aprenda a adorá-lo mesmo diante de palavra dura. Eu gosto mais das palavras duras, porque eu sei que o Senhor tem alguma coisa precisando ser ajustada em mim. A palavra dura, ela te leva para um particular com Deus e ajustar as engrenagens. Porque tem uma coisa errada. Quando aquele homem saiu dali, ele não ouvia, ele falava com dificuldade. Mas a palavra de Deus diz aí, você pode ler. Vou ler mais uma vez. Marcos 7:31. Diz assim. Marcos 7:31, 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogaram que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos. E cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos, suspirou e disse, Efatá. Isto é, abre-te. Há quanto tempo aquele homem precisava daquele milagre? Não precisa responder, mas há quanto tempo você aguarda um grande milagre? Ah, pastora, já tem 10 anos, já tem 5 anos, já tem 1 ano, já tem 20. Mas o que você tem oferecido para Deus? Para ouvir dele, abra-te. Porque você vai ouvir, a partir do momento que você se posicionar.
A partir do momento em que você não permitir que a multidão te sufoque. A multidão são tantas coisas, são tantos afazeres, são tantas palavras, é tanto problema. Problemas sempre vão existir, mas sabe que você tem um Deus que resolve tudo. A partir do momento em que você se posicionar e falar assim, o Senhor me chama para um particular, eu não vou inventar mais desculpa, eu não quero mais essa vida rasa com Deus. Eu falo com Deus, começou a ficar raso demais, eu quero mais profundidade, eu não suporto vida rasa com Deus. Eu gosto de profundidade, eu gosto de desafio. Os problemas vêm para nos moldar, para nos amadurecer, para dizer, olha, não te matou, te fortaleceu, fica de pé e avança. Há quanto tempo você não tira? Mas o Senhor chamou aquele homem para fora da multidão, sabe por quê? Porque Ele amou aquele homem. Ele te ama. Deus quer o melhor para você. Ele quer fazer milagre. Ele quer mostrar a glória dEle para você. Ele quer que você suba de nível. Ele quer que você caminhe com cabeças altas. Mas Ele quer que você entenda. Entre para um particular com Ele. Entra para um particular com o Senhor, para de vida rasa. Tá bom, é assim, eu já acostumei com essa vida. Não, Bob, eu oro assim, eu oro 5 minutos, já tem 20 anos. Misericórdia, queima ele, Jesus. Muito difícil orar 5 minutos. O pessoal lá em casa fala assim, não ora antes do almoço não. Fica todo mundo doido. Está a família reunida toda. Ana, ora para a gente. Pastora Ana, ora para nós. O povo já fica assim, misericórdia. Nós vamos almoçar daqui 1 hora. Porque quando você começa a falar com Deus, é maravilhoso. Porque você sabe que você está falando com alguém que vai mudar a tua história. Que Ele é o teu Pai, que Ele te ajuda, que te dá uma identidade, que te cura, que te transforma, que te liberta, que vai resolver o teu problema que ninguém pode resolver. Como que eu vou falar com esse Deus 5 minutos? Como é que eu vou tirar para Ele meu pior tempo? Se nas horas mais difíceis é Ele quem vem acudir. Se nas horas mais difíceis é Ele que vem te socorrer. Se quando o diabo se levanta é Ele que fala, para. Como? O Senhor tocou, a Bíblia fala que Ele, com saliva da própria boca dele, tocou a boca daquele homem, porque ele separou, porque ele entendeu que ele precisava de uma cura. E o Senhor estava ali para mudar a história daquele homem. Estava ali para transformar tudo à volta dele, porque a multidão estava vendo o que estava acontecendo. Deixa eu te dizer, se você tomar uma atitude de sair do meio da multidão, pode levantar capeta, pode levantar inferno, pode fazer macumba, pode cruzar os dedos, pode fazer figuinha, pode bater o pé, pode bater tambor, pode levantar o capeta que for, o obra de Deus vai acontecer. A palavra de Deus se cumpre. Ele não fica devendo nada para ninguém. Pode fazer o que quiser. Ai, eu vou fazer acontecer. O diabo começa a bradar. O diabo começa a trazer medo. Pode bater o tambor para fazer ziriguidum, para rodar, para cair lá para o chão. Pode fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na história, quando Ele te chama no particular, como Ele diz, quando Ele te toca, tudo muda. O abra-te acontece. Acontece salvação, cura, transformação. O mover de Deus transforma na hora. O abra-te vai acontecer em 2025. Na sua vida, eu profetizo sobre a tua vida, Efatá, sobre a tua saúde, Efatá sobre as tuas finanças, Efatá sobre o teu casamento, Efatá sobre o teu trabalho, Efatá sobre a tua vida amorosa, Efatá de Deus sobre todo o teu caminho, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Efatá. Jesus cuspiu ali e colocou, tocou na boca dele, porque só Ele sabe agir. Do jeito que Ele agiu, nós ficamos assim, mas por quê? Porque Ele tem as diversas maneiras e só Ele sabe por que Ele agiu.
Aquele homem, a Bíblia fala que ele via. Ele não era cego, mas ele era surdo. E ele falava com dificuldade. Ele estava vendo, mas não falava. Não conseguia falar, mas o Senhor sabe do que ele precisava. Começa a abrir a sua boca para profetizar, para evangelizar. Talvez você tenha ido em tantos lugares e não abra a sua boca. Tem alguém morrendo do seu lado. E você é incapaz de falar, olha, Jesus cura. Jesus vai resolver o teu problema. Eu profetizo efatá sobre a tua vida. Começa a profetizar, começa a ser, sabe, profeta, aonde você estiver. Não deixe ninguém morrer do seu lado. Não deixe ninguém morrer de uma depressão, de tristeza. Não deixe ninguém ficar ali simplesmente você olhando tudo acontecer, não diz nada e não faz nada. Começa a abrir a tua boca e profetizar. Aquele homem era mudo, mas ele via tudo que acontecia à volta dele. E quanta tristeza deve ter tomado o coração daquele homem, porque ele via, mas ele não conseguia falar. Que você venha ver o que Deus tem feito na sua vida e reconhecer a grandeza dele. Que você venha abrir a sua boca para com essa surdez, com essa, sabe, ser mudo na hora que não precisa. Abra a boca e comece a profetizar, evangelizar. Ganhar almas para o reino, chamar para o culto, falar do amor de Jesus. Começa a transformar vidas através do teu testemunho. E a palavra do Senhor diz que ele tocou aquele homem. E levantando os olhos, Jesus disse, suspirou. Ele juntamente com o Pai realizaram aquele milagre, porque ele suspirou e disse, efatá, efatá, isto é, abre-te. Ele deu uma ordem para aquele homem, para a doença daquele homem. Imediatamente ele foi curado. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Que tudo, você quer que tudo aconteça, mas você precisa se aproximar mais do Senhor. O abra-te precisa acontecer, mas está dependendo mais de você. Essa palavra falou muito ao meu coração. Eu quero tudo novo. Eu quero viver algo novo. E o que você tem feito de novo? O que você tem feito de novo? Ai, Senhor, eu canto essa música tem 300 anos. Ai, e nada acontece. Você tem feito o que de novo? Chama a atenção do teu mestre. Porque a sua atitude, a sua mudança de atitude, o seu algo novo, vai mexer com ele. Vai mexer com ele. O abra-te do Senhor vai acontecer. O efatá vai acontecer. Deus, ele tem poder para transformar tudo. Ele é ilimitado no agir. Mas saia daqui com essa palavra. Eu preciso de tomar uma atitude. Eu preciso de algo novo, mas eu preciso fazer algo novo. Eu preciso de mexer. Eu preciso de tocar o mestre. Eu preciso parar de ouvir a multidão. Eu preciso de parar de andar. O povo me empurrando e eu lá vou. O povo lá vai empurrando e eu lá vou. Para, bate o pé e fala, não. Eu quero agora um particular com o meu Deus. Porque Ele me chama. E o meu abra-te só vai acontecer quando eu tiver esse particular com Ele. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. E o verso 34 fala, 35, e logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, ele falava perfeitamente, e ordenou-lhes que ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Jesus faz tudo bem, é perfeito, Ele não deixa erro. Ele pode entrar hoje e resolver o teu problema. Porque Ele faz tudo bem. Faz ouvir os surdos.
e falar os mudos. O seu efatá vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. 2025 será um ano de efatá sobre a tua família. Efatá sobre a tua vida. Efatá em todas as áreas. Efatá de Jesus vai acontecer. Saia da multidão, muda tudo, muda a estratégia, começa a tocar o coração do Senhor de maneira diferente. Ebaragadabaçu yaramandás. Egamandai yaramanai govenai suyedai alas. Shemenagai doyeramaseminai. Volto a repetir o que o Senhor tem falado ao meu ouvido. Saia da multidão. A multidão vai acabar te matando. A multidão frustra. A multidão fere. A multidão não te dá a resposta que você precisa. A multidão paralisa os teus passos. A multidão não te deixa desenvolver. A multidão não permite que você avance para um nível mais alto. A multidão te paralisa ali. Mas o Senhor te chama num particular. Vai ser tudo diferente. Mas sai da multidão. Dê um passo de fé. É passo de fé. Eu não estou vendo nada, eu não consigo nada. Você anda, é pela fé, não é por vista, não é pelo que você vê, é pelo que você está sentindo diante do Senhor. É fé que te faz caminhar. Começa a usar a tua fé. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui dizendo: efatá, mas saia da multidão. O Espírito Santo te chama para um tete a tete. Ele te chama para sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto e toque o Mestre nesta noite, porque Ele te chama num canto, no particular. Ele te chama para um particular, mulher. Ele te chama para um particular, homem. Ô jovem, Ele te chama para um particular, para algo que Ele quer fazer novo em 2025. O abra-se vai acontecer, mas não depende mais do Senhor, depende de vocês. Depende de você, depende de mim, depende de nós, depende de você, porque Deus está pronto para te abençoar, mas dá um passo de fé e sai da multidão. E é nessa hora que Jesus faz a diferença. É só sair da multidão para Ele operar. Abre a porta do milagre, abre os céus para mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efata, abre a porta do milagre, abre os céus para mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efata, abre a porta do milagre.
aos céus nessa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a abrir o céu sobre Bereia neste lugar. Começa a abrir o céu sobre este lugar. Que o efatá do Senhor começa, Senhor, sobre as nossas vidas. Ah, Deus, nós queremos fazer tudo novo. Nós queremos sair da mesmice, das mesmas coisas. Queremos sair da multidão e entrar no caminho e ouvir da boca do Senhor, suspirando aos céus e dizendo: efatá sobre ela, efatá sobre ele, efatá sobre o jovem, efatá sobre todos que clamam, efatá. Oh, lebassore magandarás, shemanabassunda nagabacaminai, lemanai acheia debagas. A palavra de Deus está falando ao teu coração, querido. Não resista, não resista. Não tente limitar o Espírito Santo. Não tenta, deixa ele falar, deixa ele te lavar, deixa ele te purificar. Deixe o efatá acontecer, porque você ainda subirá nesse altar e testemunhará que o céu se abriu sobre você, que o efatá aconteceu. Cante, adore. Efatá, abre a porta do milagre. Efatá, 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 efatá. A minha alma está clamando. Efatá, abre a porta do milagre. Abre os céus pra mim, Senhor. Efatá, a minha alma está clamando. Jesus, aplauda com o melhor aplauso que você pode. Aplauda Ele adorando, dizendo: obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença, obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Pai, porque a tua palavra me confrontou, mas também me curou. Oh, Jesus, obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, eu te louvo por este povo, eu te louvo por essa igreja, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso e nada que eu fizer, Pai, vai demonstrar o quanto nós te amamos. Obrigado, Senhor, pela tua graça manifestada neste lugar. Obrigado, Senhor, pela autoridade que o Senhor nos dá. Obrigado por cada um que está aqui, Jesus, por este momento tão maravilhoso, Senhor. Obrigado. Oh, aleluia! Glória a Deus, aplauda mais uma vez.